Manaus, 1º de janeiro de 2017. Dentro dos muros do complexo penitenciário Anísio Jobim, o silêncio do Ano Novo foi rompido por gritos, fogos e sangue. Em menos de 48 horas, senhores, 56 detentos foram brutalmente assassinados durante uma guerra entre facções criminosas, que já conhecemos. 4 meses depois, outro massacre, desta vez entre presos da mesma facção, deixou mais de 55 mortos, 111 vidas perdidas, uma tragédia que revelou a falência do sistema prisional do Amazonas e do Brasil. Antes de tudo, é importante lembrar e salientar que nos dias 1º e 2 de janeiro, o Compage foi palco de uma guerra sangrenta entre essas facções. Facções da Família do Norte e do 1º Comando da Capital, vulgo PCC. As imagens correram o mundo. Corpos mutilados, presos amontoados, agentes totalmente dominados. A rebelião durou mais de 17 horas. Imagine os senhores. Em maio do mesmo ano, outro confronto matou mais de 55 detentos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 40% das vítimas eram presos provisórios. Sim, presos que ainda não passaram pelo sistema de justiça, ainda não passaram pela justiça em si, mas foram injustiçados com essas mortes. Eu sou Alexandre Matias e este é o Direito em Pauta, podcast sociológico, onde hoje revisitamos a chacina de 2017, sob 3 olhares, 3 expectativas de melhoria: o sociológico, o antropológico e o jurídico. Conosco, nossos comentaristas e convidados vão nos ajudar a entender o que aconteceu, ao que realmente aconteceu, para que a sociedade nunca mais venha a passar por essas injustiças da lei. Chamamos aqui a primeira convidada, a senhora Luciana, onde vai trazer os relatos para que vocês possam se ater dos fatos. Boa noite a todos. Vim falar sobre uma vivência que ocorreu. Aquela noite foi um inferno para mim. A gente ouvia os gritos, via as fumaças saindo das celas. O pavilhão estava com o triplo da capacidade. Não tinha nem efetivo e nem equipamento. A nossa única ordem era não entrar. A gente só conseguia rezar. Os gritos ecoavam na parede. A fumaça sufocava e o pavilhão, superlotado, parecia um caldeirão de desespero. Ficamos lá, impotentes, apenas rezando para que tudo acabasse logo. Mas o trauma ainda não passou. Até hoje tenho umas noites mal dormidas. A tristeza que não passa. Foi necessário um afastamento, um tempo para tentar curar as feridas, para tentar esquecer aquelas cenas. Mas algumas coisas a gente nunca esquece. Aquelas imagens ainda me perseguem. Os sons de grito, os pedidos de socorros ainda estão na minha mente. A sensação de medo, a angústia. É como se tudo tivesse acontecido ontem. E, no entanto, faz tempo que isso aconteceu. Eu precisei de um afastamento, um tempo para tentar me recuperar. Mas é difícil quando as memórias estão sempre lá. É difícil encontrar uma motivação, difícil encontrar alegria. Antes, eu sentia felicidade, hoje eu nem consigo sentir mais. Mas estou tentando lidar. Estou tentando lidar da melhor forma possível. Estou tentando encontrar um caminho para a cura, para a paz. Mas é um caminho difícil. E às vezes eu acho que eu estou sozinha nessa jornada. Mas não estou sozinha. Há pessoas que me apoiam e que me ajudam a carregar esse peso. Ok, é muito difícil mesmo. Nós chamamos
um parente de uma vítima do complexo penitenciário, senhor Fábio. O quanto foi difícil, senhor Fábio, o senhor encontrar o seu irmão na situação que o senhor encontrou? Boa noite, né? Eu sou irmão de uma das vítimas desse massacre, né, que aconteceu aqui no estado do Amazonas, no Anísio Jobim. Saber que meu irmão estava preso por um furto e que ele ainda nem tinha sido julgado, entende? Estava esperando a sentença e tentando se manter firme, dizendo para a gente que ia mudar. Eu me lembro que um dia antes, né, era a festa de Ano Novo, a gente ouvia as famílias se reunindo, as famílias comemorando, né, com seus familiares, e aquela noite foi bem difícil porque a gente estava lembrando eu pelo menos estava lembrando do meu irmão, né, como é que ele estava naquele momento, sabe, Matias? No dia seguinte, me ligaram para eu reconhecer um corpo. E eu nem conseguia responder direito, sabe? Porque quando aconteceu isso, algumas vizinhas que tinham alguns familiares também que estavam presos lá no mesmo presídio do que o meu irmão. E eu lembro que na mesma noite eu vi grito de desespero, né? Gritos apavorantes que me assustou. E eu fiquei lembrando, sabe, do que poderia estar acontecendo com meu irmão naquele momento. Eu nem consegui responder direito, sabe, Matias? Só lembro da minha mãe chorando e eu tentando ser forte. Quando eu cheguei lá e vi um monte de família desesperada e o nome dele nem aparecia na lista oficial, eu fiquei rodando de um lado para o outro, perguntando e implorando dos agentes onde estava meu irmão, mas nenhum deles sabia onde estava, porque era tanta gente, tanta família desesperada que nem eles mesmos conseguiam lidar com os próprios serviços deles. E lá estava ele, né? Quando um agente me levou para um determinado local, meu irmão estava ali, deitado, com o rosto machucado, sem vida. É um pouco complicado falar para mim porque vem as imagens e eu nunca vou esquecer. Você me entende? Naquele momento parece que o mundo parou. Meu coração ficou gelado, sabe? E eu só lembrei da minha infância com meu irmão. Ele morreu sem nem ter sido condenado, sem ter direito de se defender. E o pior é sentir que ninguém liga, sabe? Para que eles passam e ele só era mais um para o Estado. Mas para mim, sabe? Ele era tudo. Ele era meu irmão. E ver meu irmão apagado, eu esqueci de tudo. E como se eu tivesse matado eu em 2 vezes. Como é que foi para o senhor vê-lo desacordado, com, vamos dizer assim, pancadas e marcas e ferimentos? Só para não faltar esse relato na sua voz agora que está emocionada. Como eu disse para você, né, que foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque eu ainda tinha esperança dele não estar, né, naquele massacre, e ele tá resguardado. Mas era difícil. Quando eu entrei, antes de entrar na penitenciária, tinha muitas famílias, sabe, várias famílias. E realmente, quando eu fui entrando, eu fui, querendo ou não, fui desacreditando que meu irmão estava vivo naquele massacre. Então, quando o agente ele me levou naquele lugar, sabe, parece que meu mundo acabou ali. Ok, muito obrigado, senhor Fábio.
O massacre do Compage marcou o início de uma nova fase da crise carcerária do Brasil. Mas o que explica tamanha violência? É o que vamos discutir agora. Nós trazemos agora o relato de 2 agentes penitenciários que sofreram na pele essas injustiças ao qual o próprio sistema os colocou. Chamo aqui o senhor José e logo após a senhora Bárbara, são agente penitenciário do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Boa noite a todos, eu me chamo José. Na época que aconteceu o massacre, eu era agente penitenciário na época, né? E eu vou ser bem sincero com vocês, foi uma experiência muito traumática mesmo. Foi muito tensa. Antes disso, já dava para sentir o clima tenso, já dava para sentir na pele que alguma coisa iria acontecer. Havia um conflito interno enorme entre as facções, rolou transferência de lideranças famosas, né? O Zé Roberto, o João Branco, que a gente já conhece bastante há muito tempo. E aquilo gerou uma disputa de poder dentro e fora da unidade, né? As facções ali eram FDN, PCC, e o clima já estava explodindo. Foi ali no final do ano, né, no Natal, que algo que nunca tinha acontecido foi permitido, né? As famílias pernoitariam lá. Normalmente as visitas elas iam ali durante o dia, mas durante o período da noite elas iam embora. Mas naquele fim de ano, o secretário autorizou que eles ficassem. Muita gente já dizia que alguma coisa podia acontecer, era muito claro para todo mundo, mas ninguém imaginava a dimensão que aquilo ia tomar. E naquele amanhecer, uma situação em outro presídio, né, teve uma fuga em outro presídio, que meio que funcionou como uma distração. Então, enquanto a polícia corria para lá, aconteceu a rebelião do Compage, né? E eles fizeram isso com as visitas dentro da unidade. Aquilo não tinha precedentes. Tomar a unidade com a família presente, e eles tiveram essa audácia porque assim eles conseguiriam dominar toda a cadeia. Era realmente sem precedentes. São lembranças assim que... Perdão. São lembranças assim que a gente tenta esquecer, mas não dá. Eu vi coisas ali que nenhum ser humano deve ver. Eu vi colegas sendo forçados a abrir corpos. Eu vi mutilações. Isso rasga você por dentro. Eu cheguei a ficar afastado, fiz tratamento, terapia, porque, cara, aquilo não é algo que se supera sozinho. Mesmo que você tenha apoio da família e que isso ajude muito, não é algo que você supera sem terapia. Alguns colegas até hoje não voltaram. Eles estão em situações assim piores do que a minha, inclusive. Quanto à segurança, né? Havia falhas claras, a prisão estava superlotada, muito acima da sua capacidade, e havia poucos agentes para trabalhar ali, né, para controlar tanta gente. Talvez a pior decisão que foi tomada ali no Compage foi manter facções rivais na mesma unidade. Aquilo era uma bomba relógio. Não precisa ser estudioso, não precisa estudar muito para entender que aquilo era uma bomba relógio e aquilo seria um problema uma hora ou outra. Muitos presos já pediam para sair, porque eles sabiam que no primeiro conflito eles seriam alvos. A segurança era mínima. Na época, a administração não reforçou nada. A estrutura realmente não dava conta. Qualquer pessoa que entrasse ali dentro ia entender que a estrutura não dava conta. E aí, quando foi no ano novo, no dia que tudo estourou, eu infelizmente não consegui sair. Não consegui sair a tempo. Eu estava no posto, né? Havia outros portões à frente e alguns colegas mais à frente conseguiam sair. Mas eles fecharam os portões, né? E nós fomos alcançados. Nós fomos jogados ao chão, nós apanhamos, nós levamos chutes nas costas, na costela, socos, tapas no rosto. Ameaçavam matar a gente a todo momento. Se a gente reagisse, eles iam matar a gente. Era uma loucura. A gente só pedia a Deus para que Ele nos protegesse. Eu pensava o tempo todo na minha família, eu pensava o tempo todo na minha mãe, e principalmente eu pensava na minha mãe porque ela já era idosa. Era a única coisa que passava pela minha cabeça. Eles diziam pra gente que aquilo não era para medir força com o Estado. Era para matar os opositores e tomar o comando do tráfico dentro da unidade e na cidade também. E mesmo quem nunca se envolveu era castigado
para intimidar. O bom ou razoável sempre levava porrada nessas horas. Eles levavam porrada porque eles não escolhiam nenhum lado. Eles ficavam no meio do muro e por isso levavam porrada. Eles faziam colegas nossos abrirem corpos, arrancar corações. Uma coisa que eu nem consigo descrever sem sentir um nó na garganta. E assim, depois de 2 anos e meio afastado, quando eu voltei, eu não consegui ficar na mesma unidade. Eu fiquei alguns plantões na portaria externa, mas eu acabei sendo transferido. Entrar naquele lugar era reviver um filme assim na minha cabeça, um filme de terror. Eu ouvia gritos, choros, gemidos. Tudo voltava. Não tinha a menor condição. E hoje, pelo que eu tenho acompanhado e visto pelos relatos de quem ainda trabalha lá, eu vejo que tem algumas mudanças. Eu vejo que teve algumas mudanças. Houve um choque de ordem no período federal passado, muitas regalias foram retiradas, tiraram as tomadas das celas, os celulares foram inibidos. Hoje eles ficam na cela, saem algemados para banho de sol, há marcação de dispositivo que impede que eles tenham aquela liberdade que eles tinham naquela época. E também criaram equipes de intervenção mais preparadas, né? Há todo um suporte com escudo, com equipamento, com munição não letal, com gás, há todo um canil treinado para atuar. Isso melhorou muito a proteção dos agentes, né? Se eu pudesse decidir, eu reforçaria o treinamento, manteria equipes de intervenção prontas 24 horas, investimento em canil e inteligência, e evitaria a mistura de facções, com certeza, porque isso foi o estopim para aquela rebelião, com certeza, sem sombra de dúvidas. A prevenção passa por estrutura, por planejamento e por também não subestimar sinais. Ali, todos os sinais estavam muito claros. Aquilo ia acontecer em algum momento. O que aconteceu no Compage não pode ser esquecido. É difícil falar isso sem se emocionar, mas a gente precisa falar. E, assim, depois de tudo isso, eu ainda continuei um pouco de tempo trabalhando. Fiquei mais ou menos 1 ano e 3 meses na função, mas, sinceramente, chegou um ponto que não dava mais. A cabeça estava mexida, o ambiente já não era o mesmo, e até o corpo sente. Eu sentia muitas crises de dores nas costas, nas pernas, dor de cabeça. A gente tenta seguir em frente, a gente tenta continuar, mas a memória permanece ali, né? Hoje eu trabalho na segurança privada e eu inclusive entrei com uma ação na justiça, né, por danos morais, porque na época a empresa que contratou a gente foi muito negligente. Eles sabiam dos riscos que a gente estava correndo lá dentro, eles sabiam mesmo. Era muito claro para eles. E eles não tomavam providência alguma com o Estado. Eles não deram apoio emocional, não deram apoio psicológico e muito menos operacional, nada. A gente ficou completamente desamparado. Para você ter uma ideia, Matias, tinha postos em que a gente ficava na área externa e eles faziam praticamente o serviço da polícia militar. Nós fazíamos o serviço da polícia porque o número de policiais dentro da unidade era muito baixo. Era desvio de função direto. Muitos colegas nossos entraram com o processo e depois ganharam justamente por isso, porque eles faziam funções que não eram nossas, sem condição, sem estrutura e com risco altíssimo. Além disso, havia também um grande problema de efetivo, né? Havia poucos agentes para uma grande quantidade de internos. E o Estado, na época, pagava muito bem para a empresa, muito bem mesmo. No entanto, eles não contratavam mais pessoas. Eles enxugavam a equipe para aumentar o lucro deles. Eles conseguiram fazer com que mais de uma centena de pessoas morressem para aumentar o lucro. E quem pagou o preço fomos nós, física e emocionalmente. A minha colega Bárbara saiu 5 meses depois do massacre, né? Eu ainda consegui ficar 1 ano e 3 meses. Eu tentei seguir em outras unidades, tentei me adaptar, mas a verdade é que aquilo não te deixa. Aquilo não te deixa. Não tem como entrar de novo num presídio sem ouvir de novo os gritos na minha cabeça. Então eu saí também. E é isso. Estamos aqui hoje para falar, porque se a gente não fala, a gente vira número. E a gente não é número. Ninguém ali era número, Matias. Ninguém. Olá, boa noite, senhor Matias. Eu me chamo Bárbara. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, né,
ocorrido naquele dia. Bom, no dia em que tudo aconteceu, o clima da unidade estava pesado. A gente já ouvia comunicados, né, ao nosso superior, que tinha coisas que eu achava assim, que, tipo, detentos ali na hora, assim, de trabalhar, assim, os detentos ajudavam, assim, na cozinha. Então, para mim, aquilo era errado, sabe? E foi justamente por ali que tudo aconteceu, junto com a outra unidade, porque as paredes de semi-liberdade era como se fosse um local aberto só para passear. Os agentes sempre falavam, né? Pô, mano, o clima tá pesado. Os detentos não estão mais agitados, né? Eles não estão mais agitados. Porque para nós, eles agitados, brincando, conversando, jogando bola, para nós isso era bom. Mas quando eles ficavam muito fechados, muito calados, isso significa que o clima estava pesado entre eles. Sem falar que 1 a 2 dias ou 3 dias antes, a gente entrou na unidade e teve muita confusão, porque o pavilhão do primeiro e o segundo queria tomar a unidade. Aquilo foi uma situação muito complicada, porque já tinha confusão entre o pavilhão 3 e o pavilhão 5. Já tinha havido ali um conflito, sabe, entre essas facções. Na hora, assim, eu nunca pensei que iria ver aquelas cenas para mim que foram horrorosas. Na hora, a ordem que o nosso chefe nos repassou era para fechar todas as grades dali da penitenciária. E não tinha para onde a gente correr, porque ali perto estavam os pavilhões. Inclusive eu, na hora da rebelião, eu fui pega com um colega, né? Como um colega falou, eu fui humilhada, eu fui machucada ali, levei um estoque ali, né, na perna. Eu fui várias vezes ameaçada, com terçado, faca. Inclusive, esse fato aconteceu comigo, né, da minha perna ser machucada, né. Sem falar que teve colegas que, ao tentar fugir, né, tentar se salvar ali na hora do ato ali, eles acabaram se machucando, porque eles tentaram pular muros ali, e os presos ficavam rindo, né, e diziam, né, na nossa cara, eu achei pouco, eu achei bem feito para vocês. E na hora aquilo ali me doeu, sabe, eu só conseguia clamar a Deus. Eu acho que deveria ter mais respeito à nossa profissão, porque a nossa profissão, ela não é uma qualquer, sabe? Para nós é muito difícil, porque a gente está lidando ali com pessoas, mas não são pessoas assim comuns que a gente vê no nosso dia a dia aqui fora, entendeu? São pessoas perigosas, pessoas assim que são muitas e milhões de pessoas, são no máximo 1000 pessoas ali, um presídio ali todo acumulado, onde é pequeno. A gente, como eu já havia dito, né, a gente já havia relatado que estava muito pesado o clima ali, e a gente lidar com várias e várias facções, né, misturadas. Então, são crimes comuns, mas misturados com os crimes graves, né? E naquela hora, assim, sabe, eu andei ali no presídio, pra mim foi muito difícil. Eu não conseguia, sabe, na minha imaginação só vinha aquilo. Eu não conseguia lidar ao entrar ali dentro, eu não conseguia fazer meu trabalho, eu pedi pra sair, eu não aguentei, o meu psicológico não estava legal. Como o colega havia dito, eu também entrei com recursos, né? Pedi ali também, né, para me sair, porque eu não aguentei. Era muita emoção para mim ali, sabe? E aquilo vinha no meu psicológico, de arrancar coração, vendo meus colegas sendo massacrados. Sem falar que eles não tiveram nem a audácia de pensar nos seus próprios familiares que estavam ali dentro. Aquilo foi, para mim foi pesado, sabe? Eu não conseguia. Para mim foi muito difícil. Me desculpa, gente, eu tô emocionada, eu não consigo falar muito. Senhores, é difícil mesmo, pesado, mas nós temos uma ressalva aqui de vários especialistas, sociólogos e antropólogos e juristas, que passam toda uma análise para que nós podemos passar essa barbárie de novo. Eu chamo aqui o senhor John Harry,
para estar fazendo a análise sociológica de toda a situação do complexo penitenciário. Então, meu caro amigo Matias, temos que entender que a chacina de 2017 foi um fato isolado, foi um sintoma de um sistema em colapso. As prisões brasileiras produzem a mesma desigualdade que existe do lado de fora. A pobreza, o racismo, a exclusão social, a desigualdade social, entre outros. Os presos, muitos eram maioria jovens, negros de baixa escolaridade, pessoas que antes de cometer crime já haviam sido punidas pela mesma miséria. Pois é. Podemos dizer que esse sistema prisional, ele é um espelho da sociedade, né? Exatamente. Lembre que o filósofo Foucault dizia que a prisão é o laboratório da disciplina, mas no Brasil ela se tornou o espelho da desigualdade. O Estado prende os pobres e protege os poderosos. E quando o Estado falha em garantir o direito, ele passa a criminalizar a pobreza. Ok, esse relato só revela a crueldade do sistema, né? Então eu chamo aqui o antropólogo Michel para dar o seu relato sobre essa situação dos faccionados e como surgiu as facções, todo o contexto antropológico da situação. Obrigado pelo convite, Matias. Então, aqui, para entender melhor o contexto e desenrolar, por que aconteceu esse massacre, eu vou ter que voltar no tempo. Rio e São Paulo. São Paulo, que dominava era o Marcola, e Rio, que dominava era o Fernandinho Beiramar. Eles travavam uma grande briga na fronteira de Paraguai e Brasil. Mas antes que dominava essa área toda, Matias, era o Fernandinho Beiramar, que controlava as estradas. Mas o Fernandinho, ele precisava ter importação de outros países, que era de Bolívia, Paraguai e Colômbia. Mas ele, uma distância do Centro-Sul para o Amazonas, ele precisava de mais criminosos para facilitar esse trabalho para ele. Então, ele precisava dos criminosos do Amazonas. Então, ele terceirizou o serviço. Sim, exatamente. Onde que surgiu a família do Norte, mais conhecida como FDN. E quem dominava exatamente essas facções que foram criadas através do CV ou o primeiro comando da capital em geral? O primeiro comando da capital era o Marcola. Já no Rio, que é o CV, era o Fernandinho Beiramar. Já aqui no Amazonas, era mais conhecido como Zé Roberto, que dominava não só aqui em Manaus, mas também no estado do Pará. Então eles eram oriundos dessas áreas, desses estados, Sim. Aqui do Amazonas e do Pará. Então, Sim. Então houve também o crescimento em outros bairros aqui do Amazonas. Sim. Então, inclusive qual? Mauazinho e assim por diante. Mauazinho, que era dominado pelo o João Pinto Carioca, mais conhecido como João Branco, e a Compensa, onde tudo começou. E no Pará, o Jansi Canaúba. E agora você vai entender, Matias, por que aconteceu esse massacre. No dia 1º de janeiro de 2017, a FDN ela se juntou com o CV para conter o PCC. E lá eles conseguiram invadir a ala do PCC e chegavam e falavam com os presidiários: ou você faz parte da família, que também fazia parte do CV, ou a gente vai tirar a vida de vocês. Aí, você sabe da história que morreu 56 pessoas, entendeu? Mas não parou por aí, não. Se refletiu em outras cadeias também, como Roraima, como Monte Cristo, que lá teve 33 vítimas também. E retaliação, né? Uma retaliação também do PCC, do CV. E também continuou em Altamira, no Pará,
e teve 60 detentos mortos. Se difundiram, então. Quando eles entravam em embates dentro das cadeias, eles procuravam mais faccionados da própria hierarquia para dominar as cadeias também, tanto fora como dentro das cadeias. Matias, para passar aquele recado, eles tinham que matar mais de 10, que era para pressionar aqueles que ainda não tinham facção, para ficar com... Forçar eles a entrar na facção através da violência. Exatamente. Okay. Mas teve ameaças também às famílias aqui fora. Sim, teve. Exatamente onde eu queria chegar, Matias. Esse massacre só não aconteceu dentro da cadeia. Ele aconteceu nos bairros de Manaus, entendeu? Onde só veio diminuir no final de 2019. Ok. Muito bem colocado os posicionamentos aqui do antropólogo Michel. Vamos ver o lado do jurista, né? Que normalmente sempre perguntam aonde está a justiça. Então eu chamo aqui o senhor Ítalo para intermediar essa conversa do lado jurista da situação. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Alexandre Matias, né? E agradecer pelo convite ao podcast, tá bom? Na análise jurídica, Matias, trazendo aqui para o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, né, de 88, assegura o preso o respeito à integridade física e moral, né, estabelecendo um dever jurídico positivo ao Estado. Isso significa que, além de abster de praticar violações, né, o Estado ele deve atuar de forma ativa para garantir a segurança e a dignidade das pessoas sob sua custódia. Então, quando ocorre uma tragédia como do Compage, né, como morte de dezenas de presos em uma unidade prisional, o Estado ele incorre em responsabilidade civil objetiva, né? Então, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, né, isso implica que não é necessário provar culpa dos agentes públicos, tá? Basta que haja um nexo causal entre o dano e a omissão estatal. Então isso seria uma responsabilização dos fatos para o Estado. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Então, assim, houve investigações, né? Investigações foram abertas a respeito disso, mas até hoje, né, não houve condenações exemplares, né? Então, a Lei de Execução Penal, né, a LEP 7.210 de 84, né, ela estabelece que a pena privativa de liberdade deve ter como finalidade promover a reintegração social do condenado. No entanto, a realidade dos presidiários brasileiros revela um cenário completamente oposto, Matias, né? Superlotação, insalubridade, falta de assistência jurídica e médica e ausência de segurança mínima. Nessas condições, o sistema prisional deixa de cumprir sua função de ressocializar e passa a ser um instrumento de degradação humana. Quando o Estado se omite diante desse quadro, ele não apenas falha em seu dever constitucional, mas se torna cúmplice das violações cometidas em seu interior. Pois é, eu vejo aqui que é uma falta total do Estado, né? Eu vi que essa reintegração, essa ressocialização praticamente não existiu. Mas a chacina de 2017 revelou o colapso de um sistema que insiste em punir e não reintegrar. Eu chamo aqui os senhores para dar uma última palavra em relação aos fatos acontecidos. Eu chamo aqui o sociólogo, o John Harry, para comentar, dar suas últimas palavras em relação aos fatos acontecidos. Então, Matias, enquanto tratarmos a prisão como um depósito humano, continuaremos produzindo monstros,
Se pararmos de tratar a nossa prisão como uma lixeira, produziremos menos monstros. Boas palavras. Eu chamo aqui o antropólogo, o seu Michel, para dar suas últimas deixas, né? Os seus últimos comentários em relação ao podcast. Matias, quando houver muros erguidos pelo medo e pela exclusão, haverá violência. Obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado ao senhor também. Vamos escutar o seu Ítalo em relação às considerações finais em relação ao método jurista da situação. Obrigado, Matias. A Constituição ela garante a dignidade da pessoa humana. Então, quando o Estado ele falha nisso, né, ele deixa de ser justo. Tá? Então, Então, agradeço aos senhores. Esse foi o Direito em Pauta. Chacina de 2017. Que a memória dessas 111 vidas sirva de alerta, não só para pedir mais justiça, mas para consertar um sistema prisional que utiliza o instrumento de justiça não só como justiça, não só como morte, mas sim como esperança das pessoas que estão dentro do sistema e fora do sistema. Muito obrigado a todos.